Olá pessoal, tudo bem? Aqui você sempre é instruído, orientado com a verdade que liberta. Verdade essa que muitos são privados dentro de muitos locais chamados igrejas. Por muitos homens dizem ser pastor, mas não para levar você a Deus. Para desviar você, apacentar você para outro canto, não para Deus. Porque todo aquele que Deus levanta para apacentar as pessoas com o ensino, a instrução da palavra, tem que pregar a palavra. Estou sempre aqui trazendo um esclarecimento, advertindo as pessoas sobre os enganos que se vivem dentro de muitas igrejas. Muitos não gostam, muitos se aborrecem comigo, porque não querem ouvir essa verdade. E muitos irmãos estão dentro da tradição, não estão mais dispostos a ouvir a verdade para voltarem. Já estão decididos continuar em suas vidas devotos às suas igrejas, dentro de suas tradições religiosas, vivendo as suas formalidades. Eu aqui, com o trabalho que eu faço na rede social, eu levo sempre o esclarecimento diante de muitos erros, ensinamentos, conceitos que o povo está vivendo, recebendo, que são errados, que priva as pessoas de Deus. Meus amados irmãos, o que você escuta aqui, neste trabalho de instrução, o que você aqui é ensinado e orientado, você não vai escutar nunca dentro de igreja, seja ela qual for. Você não vai ouvir nem ser instruído nunca. Porque o que você escuta aqui é para libertar. É para esclarecer. É para tirar você do erro que você está. E lá, vocês vão ser instruídos a continuar lá dentro. Entendendo o que eles querem que você entendam. Vivendo na mentira. Para satisfazer o desejo e a causa de ganho deles. De tais líderes que não têm compromisso com o Evangelho de Cristo. Eu quero convidar você aqui a uma coisa. Eu peço a você que entenda o que eu vou falar agora, tá certo? Eu quero que você compreenda e analise tudo que eu prego, falo, instruo aqui nas instruções, levo nos ensinamentos. Para onde é que eu convido vocês a olhar? Qual é a motivação que eu chamo você para entender e para ver? Todo o meu trabalho é expor o Evangelho, propagar a verdade, levar o esclarecimento daquilo que as pessoas estão sendo impedidas, obscurecidas. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Muita gente está sendo formado numa vida com Deus vã, recebendo instruções, ensinamentos, preceitos que são de homens e não de Deus. Logo, essa pessoa estará sendo privada de Deus. Eu falo muito sobre igreja, sobre o ensinamento dos pastores dentro das igrejas. Por quê? Porque esse é o maior erro que o povo de Deus está vivendo. Sua vida devota à igreja, seguindo a pastores. O que eles determinam, estabelecem. É isso que eu quero falar agora. Eu protesto. Eu sou membro do corpo de Cristo e trabalho a verdade para levar edificação para o corpo. Eu não sou propriedade nem membro de igreja de homem. Eu sou propriedade de Deus, membro do corpo de Cristo, faço parte da igreja porque estou selado com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Estou em Cristo, prego Cristo e faço a defesa em relação à sã doutrina de Cristo. Contra tudo e todos que traz conceitos, ensinos que deturpam a verdade do Evangelho. É muitas doutrinas aí, é muitos conceitos e preceitos, muita linha de pensamento, muita visão, revelação, inovação, que está tirando o povo, apostatando o povo, levando o povo a se perder de Deus.
Cuidado. É isso que eu quero falar agora. Por quê? Porque o povo está seguindo a pastor. Mas o povo é ensinado assim. Obedeça a sua igreja. Esteja na sua igreja. Obedeça e siga seu pastor. Bem, é diferente. É diferente. A Bíblia manda obedecer vossos pastores, que são os líderes entre as congregações que têm o compromisso de levar o ensino. O pastor não é dominador da vida de ninguém. Não é ele que determina nada. O pastor é apenas um líder que Deus vocacionou no meio da congregação, deu o dom e o talento para que esse homem que tem esse dom possa edificar os irmãos com os ensinos da verdade de Cristo, do Evangelho. Formando, edificando, protegendo, repreendendo, ensinando a doutrina de Cristo. Só que muitos não estão fazendo isso. E a Bíblia, quando diz obedeça a vossos pastores, ela não manda seguir os pastores. Em canto nenhum, Jesus mandou seguir a nenhum líder religioso. Em canto nenhum, os apóstolos ensinaram aos irmãos a seguir a eles. Em canto nenhum da Bíblia, Deus nos orienta a seguir nenhum homem. Nós somos instruídos, orientados a seguir a Deus, a Cristo, pela palavra dele. O pastor tem que pregar a palavra de Cristo para a congregação ser guiada e dirigida por ela. O pastor também é membro, não é superior a ninguém. Ele tem também que ser guiado pela palavra de Cristo. Muitos não estão fazendo isso. Não, mas a Bíblia diz obedecei vossos pastores, mas não seguir a eles. Muita gente está indo seguindo cego, é o que Jesus disse. São cegos sendo guiados por cegos. Vão cair todos no buraco. Porque se você não quiser cair no buraco, o buraco da eternidade sem Deus, da perdição eterna, você tem que seguir a Jesus, porque Ele é o nosso guia espiritual. A autoridade espiritual para nós, para a igreja de Cristo. Quem guia a igreja, quem dirige a igreja, não é pastor. É Cristo que é a cabeça da igreja. Quando a Bíblia diz obedecei vossos pastores, ela não está mandando seguir, porque a Bíblia também diz obedecei às mulheres, vossos maridos, que é a cabeça da mulher. Os empregados obedecer o patrão. A Bíblia não manda só obedecer pastor. Por que é que eles só focam isso, né? Obedeça os pastores, ora, a autoridade de Deus. Mentira, a Bíblia não manda obedecer só pastor. A Bíblia manda os filhos obedecer o pai. O marido obedecer a mulher, porque o cabeça da mulher não é o pastor, é o marido. Tem mulher que obedece mais o pastor do que o marido, não importa se ele é crente ou não é. Obedeça. Você só não pode seguir uma direção que ele orienta você a sair da direção de Deus, a seguir outro caminho. Mas obedeça seu marido. A mulher tem que obedecer o marido, porque a Bíblia manda, não é o pastor não. Tem mulher que obedece mais o pastor, tem mais reverência ao pastor do que ao marido. A Bíblia manda o empregado obedecer o patrão. E por quê? Obedecer aos pastores. Como se eles fossem a autoridade de Deus para a congregação. É não. A autoridade de Deus para a congregação é a palavra, é Jesus. Quem a igreja tem que se submeter sem questionar e seguir não é pastor, não é ordem legal de igreja, não é dogma de igreja, não é crença de igreja, não é doutrina de igreja. A igreja de Cristo, que não é igreja instituição de ninguém. A igreja de Cristo tem que andar guiada, dirigida, conduzida, submissa ao próprio Cristo pela palavra dele. A Bíblia não manda seguir a pastor, manda obedecer, como também a Bíblia manda obedecer a mulher, o marido, os filhos, os pais, o empregado, o patrão, não é só pastor. Agora, seguir não. Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus disse, venham, quem quiser vir após mim. Jesus não mandou seguir pastor de igreja. Jesus não mandou seguir nenhuma liderança de igreja. Obedecer é uma coisa, seguir é outra. Eu tenho que obedecer às autoridades. Eu tenho que obedecer o meu professor na sala de aula, eu tenho que obedecer o meu diretor no trabalho, o meu gerente, como também a congregação tem que obedecer o pastor quando ele está ensinando a palavra. Não é o pastor a autoridade, é a palavra. Obedecer não é seguir. Obedecer não é seguir. Não siga pastor nenhum. O pastor da nossa alma é Jesus, irmão.
O povo hoje está sendo instruído errado. É por isso que eu estou sempre, alguém fica com raiva de mim. Eu estou cheio, principalmente, de muitos pastores aí, indignados comigo. Porque eles não têm coragem de levar esses esclarecimentos para o povo. Eles querem que o povo, não estou generalizando, mas a maioria dos pastores dentro de suas igrejas, eles querem que o povo continue submisso a eles dentro da igreja deles. Eles não estão preocupados em levar para o povo o esclarecimento da verdade que liberta. Por quê? Eles não querem que vocês sejam libertos. Se vocês conhecerem a verdade, não vão mais viver na mentira deles. Não vai mais ser escravo nem negócio da igreja deles. Não vai mais viver sacrifício vã dentro das igrejas deles. É por isso que eles não querem. Porque vocês são negócio deles, que faz o funcionamento deles continuar rendendo para eles. A maioria. O povo tem que ser ensinado a verdade, irmão. Eu sou um líder com a vocação de ensinar. Eu tenho que ensinar o povo, meu irmão. Não é a mim não, questione a mim. Me critiquem, analise o que eu prego. Vocês têm que ouvir, é a palavra. Vocês têm que ser prudentes com o que eu prego. Examinar a palavra. Os pastores fazem isso. Os pastores querem que alguém levante e questione eles. Eles não se submetem a ser questionados. Eles querem que todos fiquem reverentes a eles. É isso que eles pregam para o povo. Por isso que tem gente aí sendo mais temente a pastor do que a Jesus. Sabia disso? Tem gente aí, olha, se meu pastor vê, aí meu pastor não deixa. Olha, vou perguntar ao meu pastor. Olha, vou ver se meu pastor permite. Tá nem aí para Jesus, ó. Pensamento mal no coração, atitudes horríveis, comportamento malditos, intenções, hipocrisia, mentira, fingimento. Tá nem aí para Cristo. Agora o pastor não. Eita, meu pastor. Eita, meu pastor. Lá vem meu pastor. Eita, ele tem que me ver santo. Ele tem que me ver puro. Ele tem que... Teu pastor não é quem vai te dar a garantia de tua vida com Deus. Quem segue a pastor vai para o abismo com ele. Porque a maioria dos pastores estão privando o povo da verdade. Estão aplicando uma maldição, um evangelho maldito, para o povo viver. Estão levando o povo a apostatar da fé. Nós não fomos chamados para seguir pastor. Discípulo de Cristo é discípulo de Cristo. Não é discípulo de igreja, de pastor. Discípulo de Cristo é quem segue a Cristo. A palavra de Cristo não é a pastor. Jesus não mandou seguir pastor nenhum. Pastor de igreja, ministério, onde o povo abre os seus locais, suas empresas, seus negócios, diz que é casa de Deus e o povo está ali servindo a Deus, dentro das ordenanças, das regras, das obrigações legais, naquele sistema, onde eles dizem que é a autoridade de Deus para o povo obedecer e o povo está lá submisso? É não. A Bíblia não manda seguir a pastor. Ah, mas a Bíblia manda, irmão, obedecer vossos pastores. Obedecer é uma coisa, irmão. Seguir é outra. Obedecer. Temos que obedecer, não é só pastor, não, irmão. Porque os pastores só focam neles. Tem que obedecer ao pastor, é a autoridade espiritual da igreja. Quem disse isso? Eu desafio qualquer um de vocês aí. Teólogo, doutor, bacharel, intelectual, seja quem for. Aonde é que Jesus ensinou que a autoridade espiritual da igreja é o pastor? Aonde Jesus mandou seguir pastor? Me diga aí. Ao contrário, viu? Jesus mandou ser cauteloso com tais falsos profetas que estão na frente, em nome de Deus, dizendo que está guiando o povo na direção de Deus. Seja prudente. A Bíblia manda seguir a Cristo. E a palavra de Cristo não é a pastor, não é a igreja. A igreja de Cristo, povo, pecadores que se converteram a Cristo arrependidos, tem que seguir a Cristo. Por isso que a palavra diz, cuida de ti e da doutrina. Não é do pastor, não é da igreja. É a de Cristo. Porque se você não tiver na doutrina de Cristo, não tiver no evangelho de Cristo, meu irmão, o que eu estou dizendo é muito sério. Sua vida em Deus é vã. Você está indo para outro lugar, não para a vida com Deus. Jesus, quando disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mas não é perseverar em devoção, em consagração de igreja, em obra de igreja. É perseverar na palavra dele. É se manter fiel a Cristo como Senhor, guardando e praticando a palavra dele.
Jesus nunca orientou ninguém a ser devoto, nem praticante, nem de obrigação de igreja alguma. Ele não mandou seguir pastor. Temos que seguir a Jesus. Guardar e praticar a palavra de Cristo. Andar por ela. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Por onde nós somos membros, que temos que seguir a Cristo, que é a cabeça da igreja. E esse corpo, igreja, só vai se unir à união universal desse corpo. A congregação universal desse corpo vai se dar no arrebatamento. Mas enquanto isso, não deixais as vossas congregações. A Bíblia não fala de igreja, fala das vossas congregações. Os vossos ajuntamentos, reuniões, não importa se é numa igreja ministério do homem ou não. Se congregue onde tem a palavra para edificação da sua vida. Mesmo que seja 1, 2 ou 3, tá bom? Mas se tem ali um irmão ministrando a palavra pura e verdadeira, vá congregar lá. Ah, irmão, mas é na pracinha, no espaço público. Vai para lá, irmão. Vai para lá. Não, irmão, tem que ir para a igreja para fazer o quê? Receber heresia? A maioria das igrejas estão levando heresia para o povo. Estão cauterizando a mente do povo, estão dominando sobre o povo, escravizando o povo e tirando do povo a direção de Deus. Vai não, irmão, essa igreja não. Vigia, não é a igreja que você deve estar, é onde está a palavra. Congregue aonde tem a palavra, para lhe edificar. E aí alguém disse a mim assim, não, mas todos têm que ter um pastor para ensinar. Dentro da igreja não. Não, mas tem que ter um pastor dentro da igreja. O pastor é vocação. Você está recebendo o ensino de um pastor aqui, ó. A vocação aqui que Deus me deu para te ensinar. Eu não estou dentro de igreja. A palavra de Deus não está presa, nem restrita dentro de igreja. O povo hoje, o sistema, centralizou Deus dentro de um quadrado chamado igreja. Aonde ensina o povo que tem que buscar Deus ali. Deus está bem perto de ti, irmão. A palavra dele não está presa, está indo a todos, em todos os lugares da terra. Você tem que ouvir a palavra de Cristo. O Espírito Santo de Deus não vai deixar aqueles que se convertem a Cristo, que é selado pelo Espírito Santo, não vai ser enganado, porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. Não é o pastor da igreja A, B ou C, é de Cristo, e a voz dele é a palavra dele que está sendo pregada por homens compromissados com ele, com a palavra dele, com o evangelho dele. E aonde tiver um homem pregando a verdade do evangelho, eu vou entender aonde está a verdade, aonde está a palavra de Cristo. Pode ser qualquer pastor da igreja A, B ou C, ou pode ser um irmãozinho que prega na rua. Aonde tiver a palavra, eu estou ali para congregar, para me edificar com a palavra de Deus. Aonde tem um irmão pregando, amém? Então que vocês meditem nisso, meditem nisso. A Bíblia não manda seguir pastor. A Bíblia manda obedecer vossos pastores. O pastor é apenas uma pessoa. Entre a congregação pode ser de 10, 20, 30, de 2, 3, que tenha um irmão com a vocação. Não, mas o pastor, você não foi ordenado, você não foi consagrado, não derramaram o óleo da unção em você. Ei, vem cá. Onde é que a Bíblia, Jesus e os apóstolos ensinaram isso, hein? O povo está vivendo o ritual do Velho Testamento, dentro da dispensação sacerdotal. Tem nada a ver com o tempo de hoje. É uma consagração vã, derrubando o óleo no povo, recebendo a unção pastoral. Quem disse isso, irmão? Aonde é que tem na Bíblia a unção pastoral? Aonde é que tem na Bíblia consagração de pastor? Ser pastor, ter a vocação de pastor, não é para quem quer, não é para quem é consagrado por homem nenhum dentro de igreja, é para quem Deus chama e vocaciona. Pastor não é feito em seminário de igreja, pastor é vocação que Deus dá, a sabedoria, a graça, o entendimento, para aquele que ele chamou manejar bem a palavra em defesa do evangelho. Não é para abrir ministério e trazer o povo para o seu negócio. Está entendendo? Pastor é vocação. É quem Deus escolhe. E Deus deu uns para pastor, evangelista, doutor, apóstolo. Não foi a igreja, não foi Pedro, nem Paulo, nem João que consagrou ninguém a pastor. Por que o povo faz isso hoje? Porque esse povo não se submete à doutrina de Cristo. A maioria desse povo dentro de igreja, esses pastores, estão estabelecendo as suas regras para o povo viver e indo de encontro, são rebeldes. A maioria dos pastores estão em rebelião contra Deus, está levando você que está seguindo a ele a andar na rebelião também. Cuidado, meu irmão, cuidado. Cuida de ti e da doutrina.
A palavra ensina isso. Os apóstolos advertiram os irmãos sempre a essa orientação. Olhe, não vá, olhe, vá para a igreja. Olhe, não deixe de ir para a igreja. Olhe, obedeça o seu pastor. Olhe, siga o seu pastor. Não! Os apóstolos estavam sempre dizendo, irmãos, cuida de ti e da doutrina. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Os apóstolos não mostraram o pastor como autoridade para o povo seguir, não. Os apóstolos mandavam o povo olhar para a doutrina. Cuida de ti e da doutrina. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não importa quem é ele, onde ele esteja. Notai entre vós os que traz escândalo e dissensão contra a doutrina de Cristo. Aparta-se dos tais. É o que a Bíblia ensina, irmão. Mas esses homens que estão aí nos púlpitos de igreja, onde centralizaram Deus ali dentro e prenderam o povo ali dentro, tirando a visão do povo, privando o povo da graça, esses homens são rebeldes. Rebelião contra Deus, quem está fazendo é eles. Não é aqueles que ele diz que é desigrejado, não. Desigrejado, que não faz parte da igreja de Cristo, são eles que estão lá dentro, que não são membros da igreja de Cristo. São inimigos do Evangelho de Cristo, são pedra de tropeços, impedindo o povo de chegar a Cristo, privando o povo da verdade. E o povo, por ser simples, não ser prudente, não analisar, está sendo levado para o abismo. É um cego guiando uma multidão de cegos, pela sua ganância, pela sua visão de causa de ganho, causa própria. Irmãos, cuidado, preste atenção no que eu prego. Analise os vídeos que eu prego. Examine. Tenha cautela, examine, observe. Veja o conteúdo do que eu levo. Observe para onde eu estou levando você a olhar. Observe para onde eu estou motivando você a se dirigir. É para Cristo, irmão. Para a palavra de Cristo, irmão. Você não vai encontrar a vida com Deus nem de igreja, é na palavra. Se você está numa igreja que não está te instruindo na palavra, que não está te formando discípulo de Cristo, se esse dirigente aí, pastor, quem for, não está te formando no ensino, na doutrina de Cristo, saia daí o mais rápido, antes que você fique com a mente cauterizada, cego e desprezando a luz de Deus. A luz de Deus vai iluminar a tua mente. O Evangelho de Cristo é a luz, é o poder de Deus, que o diabo tem cegado muitos da verdade do Evangelho, para que não creiam. Cuidado. A Bíblia não manda seguir pastor. A Bíblia manda obedecer os pastores, os líderes das congregações que estão ministrando segundo a doutrina de Cristo. Se não tiverem, sai daí. Não dá ouvido a eles, não. Mas da mesma forma que a Bíblia manda obedecer os pastores, a Bíblia também manda obedecer os patrões, a mulher obedecer o marido, os filhos obedecer o pai. E porque eles só pregam isso, obedeçam os seus pastores. Como se o pastor fosse soberano na congregação. Pastor não é maior nem menor do que nós. Pastor também é membro. Pastor também é ovelha. Pastor também tem que estar submisso à doutrina. E se você tem a doutrina, está levando para ele, ele tem que se reconciliar com Deus. Ele tem que dar ouvido, porque a autoridade não é ele. É você que está na palavra. Não é quem está na palavra. Aliás, a autoridade não é quem está no púlpito de igreja. A autoridade é quem está na palavra. A autoridade não é quem é pastor de igreja. A autoridade é quem está na palavra. Está entendendo? Então preste atenção, examine, irmão. Aqui, esse é o meu compromisso. Eu sei que eu não estou agradando a multidão. Muitos pastores, muitos irmãos, fanáticos de igreja, devotos de igreja, né, idólatras de pastores, estão irados comigo. Mas eu estou fazendo isso porque eu sei o que eu estou pregando. E eu sei que Deus está contemplando. E que você precisa ouvir. Ai de ti, se não der ouvido à verdade. Ficar dando ouvido ao teu líder. A quem tu ama, tu tem veneração. A Bíblia diz que nós temos que amar a Cristo e ao Evangelho. Não é amar igreja nem pastor. Amar a Cristo e ao Evangelho quer dizer submeter-se a Cristo e ao Evangelho. Não, mas você não é pastor, não vou te ouvir. É a palavra que você tem que ouvir, meu irmão.
É a palavra, é a doutrina. Quem estiver trazendo a doutrina, receba, escute, porque bem-aventurado não é os que ouvem pastor, bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. E quem estiver pregando ela, verdadeiramente o evangelho de Cristo, está levando a bênção de Deus para você. Amém?